E aí pessoal, tudo bem? Beleza, terceirão? Hoje é dia das nossas aulas de matemática, portanto, vamos pegar a apostila aí e nós vamos começar a frente 3. As primeiras aulas da frente 3 vão trazer conteúdos importantes, na verdade eu estou falando das três primeiras. Nós vamos falar no módulo 1 de grandezas proporcionais, depois a gente vai usar esse conceito no módulo 2 para resolver regras de 3 simples e composta. E no módulo 3 a gente vai falar sobre juros, né, um pouquinho de matemática financeira. É uma questão importante, só que assim, ela é muito prática, então essa parte da matemática eu consigo mostrar para vocês através dos exercícios. Portanto, vamos pegar a apostila aí na frente 3, o primeiro módulo vai falar sobre as proporções que existem entre as grandezas. Bora lá falar um pouco sobre isso, rapidinho. A questão é a gente analisar se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Sabendo disso, a gente vai saber tomar a decisão de qual vai ser o procedimento matemático que a gente vai usar para resolver os exercícios. Basicamente, nesse módulo 1, que a gente vai falar das propriedades que envolvem o fato de duas grandezas serem diretas ou duas grandezas serem inversamente proporcionais. Os exercícios que vão estar aqui vão deixar claro a ideia de que as grandezas são diretas ou inversamente. No final das contas, dá para a gente entender qual que é o ponto principal desse módulo, que é ser capaz de fazer divisões proporcionais. Divisões que pegam um montante, pegam um total, e você divide de modo inverso ou de modo direto entre valores que são proporcionais. A questão aqui é a seguinte: a princípio, vocês têm que dominar a propriedade. Vamos usar GDP para grandezas diretamente proporcionais e GIP para grandezas inversamente proporcionais. Os dois primeiros exercícios que eu vou mostrar para vocês são de divisões proporcionais. Reparem, daqui a pouco a gente vai elaborá-los, e reparem que eles já te avisam que a divisão vai ser de forma direta ou se a divisão vai ser de forma inversamente proporcional, certo? Agora, sabendo disso, você tem que dominar a propriedade. A questão é a seguinte: imaginem duas grandezas que podem assumir valores que, a partir do momento que o valor de uma grandeza muda, isso acarreta a mudança da outra grandeza também. Aliás, essas proporções a gente usa muito em física, né, nas fórmulas e tudo mais. A questão aqui é que quando duas grandezas são diretamente proporcionais, as duas sofrem mudanças, de modo que a divisão entre seus valores correspondentes vai dar sempre o mesmo valor, que aí na apostila de vocês, por exemplo, chamando de K, a gente chama esse K de constante de proporcionalidade. Ou seja, se eu reparar, por exemplo, que duas grandezas são diretamente proporcionais, aos pares correspondentes, se eu pegar os valores que assim são e dividir, vai dar sempre o mesmo valor. Agora, se as grandezas são inversamente proporcionais, vamos guardar isso aí. Enquanto nas diretamente a divisão é uma constante, é uma igualdade, nas inversamente a multiplicação é uma igualdade. Então assim, as grandezas vão se comportar, no caso de serem inversamente proporcionais, de forma que quando você aumenta uma, a outra vai diminuir na mesma proporção, e nesse caso, se você multiplicar as duas, sempre vai dar o mesmo valor. Enquanto nas grandezas diretamente proporcionais, enquanto uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção, ou se diminui, a outra também diminui na mesma proporção, que nesse caso a divisão fica constante. Na inversamente, enquanto uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção, e a multiplicação é uma constante. Não esquece que quando eu falo aumento ou diminuir para as grandezas, eu estou me referindo a multiplicar e dividir. Então, quando elas são diretamente proporcionais, se eu multiplico uma, eu multiplico a outra também, pelo mesmo valor. Se eu divido uma, eu divido a outra pelo mesmo valor. No caso da inversamente, eu multiplicando uma, eu vou dividir a outra pelo mesmo valor que eu multipliquei a primeira. Basicamente assim. Só que para fazer divisão proporcional, é isso aqui que vai valer para a gente. Dá só uma olhada. Lá na página 66, vocês têm os exercícios sobre esse módulo. Como eu sempre falo, se quiser, pausa o vídeo para poder ler o enunciado e aí você volta para a resolução, que você vai ter um entendimento muito melhor. Vai por mim. O primeiro exercício fala que 3 médicos vão montar uma clínica e a princípio eles fizeram
investimentos. Cada médico fez um investimento e que depois do primeiro ano de funcionamento, o lucro seria dividido de forma proporcional ao investimento que cada um fez. Ou seja, aquele que investiu mais no começo vai ficar com a maior parte do lucro. Justamente, óbvio, né? Só que como aí fala em milhares de reais, o que eu peço para vocês? Lendo o enunciado, você vai ver que no primeiro momento teve 540 mil reais de lucro. Eu estou usando 540 aqui para não ter que ficar colocando muitos zeros. Então imagina, um lucro de 540 vai ser dividido em 3 partes. Uma parte eu chamo de X, uma de Y e uma de Z, somando as 3 tem que dar, obviamente, os 540. Porém, o médico X, ele entrou com capital inicial de 200 mil. O médico Y, de 300. O médico Z, de 400. Agora, qual que é a ideia? Se o lucro vai ser dividido em partes diretamente proporcionais ao valor que cada um investiu no início, obviamente, diretamente proporcional. A divisão é constante. Se eu pegar a parcela do médico X e dividir pelo tanto que ele investiu, vai ter que dar o mesmo resultado de pegar a parcela do Y e dividir pelo tanto que o Y investiu, e o mesmo caso com o Z. Como eu não sei esse valor, dá só uma olhada. A princípio você montaria seu sistema nesse formato. Como eu não sei quanto que dá X por 200, Y por 300 ou Z por 400, mas eu sei que dá o mesmo valor, eu chamei esse valor de P, de parte. Descoberto esse P, eu resolvo meu exercício, mas olha só o que eu vou fazer. A princípio, então, vamos repetir. X investiu 200 mil, Y 300 e Z 400. O lucro vai ser dividido em partes proporcionais a isso. A divisão deve ser constante. Só para ficar mais fácil de calcular aqui, eu vou cortar esses zeros, e aí o que eu quero que vocês imaginem é o seguinte, que X sobre 2 é igual a P. Se você jogar esse 2 para cá multiplicando, o X vai dar 2P. Y sobre 3 é P. Se você jogar o 3 multiplicando, dá Y igual a 3P. Z sobre 4 é P, fazendo a mesma coisa, dá Z igual a 4P. Aí você volta na primeira equação, ó, X mais Y mais Z, só que o X vale 2P, o Y vale 3P e o Z vale 4P. Se você juntar tudo, vai dar 9P igual a 540. Descobrir o valor desse P. Só que assim, com esse P eu já vou descobrir no primeiro momento qual foi o lucro